Vamos lá, irmãos, dia do pastor, diga glória a Deus. Amém, irmão. Você só está aqui porque tem um pastor, porque ovelha não sobrevive sem pastor. Sabia disso, irmãos? É um negócio interessante, né? De todos os animais que foram criados pelo Senhor, o único que precisa de ser conduzido em tudo que faz é a ovelha. E aí a Bíblia diz que o Senhor nos chama de pastor, quer dizer, chama uns de pastores e coloca outros como ovelha. E é maravilhoso pensar que nós, que somos hoje pastores, um dia também fomos ovelhas. E aí qual é o desafio do pastor de hoje? É não cometer os erros que ele viveu quando ele era ovelha, porque teve ovelha que deu muito trabalho para o pastor. Não é o meu caso. E sabe o que é assim, lindo, irmãos, nesse texto? O que nos legitima para sermos pastores é porque antes fomos ovelhas. Olha como é que isso é engraçado, né? É claro que tem alguns aí que não aceitaram ser ovelhas porque não aceitam a correção do pastor. Porém, só conseguimos alcançar um chamado e uma vocação pastoral porque Deus levantou do meio do rebanho lideranças que se tornaram pastores. Eu queria falar hoje sobre o tema. Cadê o tema? Vai aparecer o tema para a gente aí. Cadê o tema, meu anjo? É isso aí. Mataram o meu pastor. Como é que é o tema? Não meu. Mas mataram um pastor. E alguém mandou mensagem para mim e falou assim: pastor, o que você vai falar de manhã? Que mataram um pastor. Irmãos, uma vez eu fui entrevistado por um grupo de jovens. Eu estava num congresso e quando acabei de pregar, antes de eu pregar, teve um make-off, um bate-papo, foi gravado. Make-off é isso, gente? O que é make-off? Eu não sei o que é make-off. Teve bastidores, é isso aí, bastidores. O Mozart fica falando as palavras em inglês, a gente vai repetindo, né? A gente copia dele isso. E aí, o que acontece? Naqueles bastidores, alguém me perguntou assim: se você não fosse pastor, o que você seria? Aí eu disse: uma pessoa frustrada. Mas se não tivesse essa opção. Aí eu disse: irmão, você não entendeu, Deus não me deu opção. Não deu opção. Por mais que a gente tente escolher algo, Deus nos escolheu e falou: vai ser pastor. E aí alguém fala assim: não, mas se você fosse um empresário, seria muito bem sucedido. Mas Deus não quis isso, Deus quis que fosse. Agora você percebe que para o pastor até Deus escolhe. As pessoas falam assim: não, mas vida de pastor é fácil. É fácil até que Deus não mude tudo. Porque Deus um dia pega um líder chamado Abrão. Como é que é o nome do líder? Pega o Abrão e fala: sai da tua casa, da tua parentela, larga tudo e vem para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Está no futuro. Deus não mostrou a terra antes do Abrão sair. O Abrão pegou a mulher, pegou servo, pegou o sobrinho, pegou o gado e partiu para onde Deus mandou. O Abrão não tinha bússola, o Abrão não tinha mapa, o Abrão não tinha GPS, o Abrão não tinha astrolábio, o Abrão não tinha nada. Tinha uma palavra de: vai para onde eu te mostrarei. E ele foi, irmãos. E o que sofreu esse homem até chegar ao local onde Deus separou para ele. Então nós que vemos um tempo da vulgarização do nome pastor, ainda encontramos pastores que são românticos com esse negócio, que não pregam por oferta, que não se preocupam em visitar só quem é rico, que não atendem mais o rico do que o pobre. Irmão, a agenda comigo aqui é assim: você manda para a secretaria, se te encaixar, você vem. Pastor, não arrumei horário. Irmão, eu atendo até 10 da noite. Se você não puder depois das 10, eu dou um jeitinho. Agora, só não vem se você não quiser vir. Porque uma vez alguém falou assim: não, pastor, eu vim de uma igreja que o pastor só atendia os ricos. Eu, como para mim, que aqui todo mundo é rico. Rapaz, eu estou profetizando, irmão. Você está de bobeira aí, meu irmão. Como aqui todo mundo é rico. Eu vou atender todo mundo, então. Ela: mas eu sou pobre. Não, vai ficar rica, fica tranquila. E não reclama não, meu irmão. Marca a agenda aí. Você não conseguiu marcar? Então vem. Enquanto, irmãos, vive-se um tempo em que há muitos líderes e pouca liderança, Deus tem levantado ainda pessoas que Ele escolhe do ventre.
A palavra do Senhor Jeremias foi, desde o ventre. Irmãos, imagina, no monte de ventre do céu, Deus olhando para si, esse aqui vai ser pastor. E o Jeremias fala, Senhor, tudo bem, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Aí Deus fala, não, fica tranquilo, eu vou colocar as palavras na sua boca. Sabe quando o pastor dá certo, irmãos? Quando ele permite que Deus coloque as palavras na boca dele. Porque quando ele começa a falar da boca dele, sem Deus colocar as palavras, vira uma confusão, começa as heresias, começa as invencionices, as esquisitices. Então ore diariamente pelos seus pastores, amém, meu irmão? Para que Deus sempre coloque uma palavra na nossa boca, e essa palavra possa invadir seu coração, mudar a sua vida, mudar a sua história, transformar a sua casa, e cada palavra proferida ou profetizada possa abençoar você abundantemente, amém? Vamos lá? Eu queria ler com você Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, mataram o meu pastor. Vamos lá, Gênesis capítulo 4 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E ela disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que a cabo de dias, Caim trouxe um fruto da terra em uma oferta ao Senhor, e também Abel trouxe das primogenituras das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta do Abel, mas para a oferta do Caim o Senhor não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-se o seu semblante, disse o Senhor a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fazes bem, haverá alcance sobre ti, e se não fazes bem, o pecado estás à porta para ti e para o seu desejo, pois ele te dominará. Falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel e o matou naquele lugar. Irmãos, quando olhamos para a história bíblica da formação do homem, você sabe melhor do que eu, a gente aprendeu isso na escola bíblica, na EBF, que Deus prepara o homem do pó da terra. E Deus sopra nas narinas do homem e libera para o homem uma palavra que é a seguinte: governe sobre as aves do céu, sobre os répteis que rasteiam sobre a terra, sobre os peixes do mar. Então Deus deu uma palavra ao Adão de que ele teria sobre os seus ombros o governo. Havia um governo sobre os ombros do Adão. Agora, a primeira voz que o Adão ouviu foi a voz de Deus. A primeira visualização que o Adão teve da vida, porque ele era apenas uma construção de massa, de areia, do terra, do pó, do barro, ao soprar nas narinas, o Adão ouve pela primeira vez a voz de Deus, e essa voz nunca para de ser ouvida por ele. E o Adão, irmãos, ele tem um relacionamento maravilhoso com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor visitava o Adão. A única fonte de adoração que havia no jardim era a fonte de adoração feita pelo Adão. Entenda isso, porque se é somente abrir para isso, irmão, você vai entender a oferta, adoração e revelação de Deus. O Adão, então, diariamente tinha um papo com o Senhor. Deus visitava o Adão. E como o Adão, eu imagino que não havia uma comunicação tão clara com os animais, embora o Adão desse nome a cada um deles. Essa era a sua função, pelo seu governo, pré-estabelecida pelo Senhor. O Adão, toda vez que Deus aparecia para o Adão, no final do dia, o Adão tinha uma coisa nova para contar. Imagina um relacionamento íntimo desse, em que o Senhor visita o Adão, e o Adão, sempre que o Senhor está diante dele, há algo para falar para Deus. Até que um dia o Senhor olhou e viu: o Adão está muito só. Eu vou preparar para ele uma auxiliadora. Diga amém, minha irmã. Você entrou no negócio por causa disso, para auxiliar. E é lindo que o Adão leva um sono profundo. Deus separa parte do seu corpo e prepara Eva, e quando o Adão acorda, ele não está mais sozinho. Olha que construção linda, e poderia ser um livro ou uma poesia isso, em que o Adão olha e ele percebe que aquele ser que está na frente dele é a coisa mais bela que ele já viu, e imediatamente Adão fica apaixonado. Agora, irmão, já viu um homem apaixonado, como é que fica meio bobão?
O homem apaixonado é meio bobão, né? E aí no final do dia Deus aparece. E aí, Adão, tudo bem? Tem novidade? Ah, Senhor, você não sabe da novidade? Sabe que essa madrugada eu tive um sono profundo, quando eu acordei, o Senhor não sabe, eu me apaixonei, Senhor. Por quê? Então, rapaz, Senhor, ela é osso dos meus ossos. Ela é a mãe dos viventes, ela é a coisa mais linda, ela é mais bonita que a jaguatirica, ela é mais bonita que a capivara, ela é mais bonita que a onça, de todos os animais aqui, pastor, Senhor, ela é bela, me encaixa na minha medida, Senhor. Vou casar com ela, está sabendo? Vou convidar o Senhor para fazer o casamento. O cara está apaixonado. Deus visita o Adão, e o assunto só pode ser agora Eva. E a vida está maravilhosa, está perfeita, está tudo certo, tudo sublime. Até que um dia, a desobediência da Eva e do Adão, dos dois, levam os dois a serem colocados para fora do jardim. Irmãos, na Record teve uma novela chamada Gênesis. Eu não assisti a novela, mas teve uma cena que eu recebi essa cena, eu até tentei compartilhar, mas não consegui, o vídeo é muito longo, em que o Adão e a Eva são expulsos do paraíso, e lá fora, Deus não visita mais o Adão. E a cena da novela é a seguinte: o Adão sobe no ponto mais alto onde ele estava, e ele fica clamando para que Deus o visite, e Deus não visita mais o Adão. E a cena, se você conseguir achar isso no YouTube e depois procura, me constrangeu quando eu assisti isso. Um homem querendo adorar um Deus que não vai ser mais adorado, porque o pecado dividiu a história do Adão. Deus não visita mais o Adão, e agora o Adão está sozinho, solitário, a sua vida mudou completamente, porque o pecado entrou no meio. A Bíblia diz que o Adão e a Eva têm a primeira relação, têm as relações, e ela tem o primeiro filho chamado Caim. Primeiro filho narrado pelo texto, pode ser que tenha tido outros, mulheres, por exemplo, que não eram contabilizadas. Na genealogia do Velho Testamento, você não vai contar mulheres aparecendo de vez, bem raramente você vai contar mulheres do Novo Testamento na genealogia, mas no Velho elas não aparecem. E aí, aparece o Caim, e ela fala assim: alcancei do Senhor um varão. No segundo momento, irmãos, o texto vai dizer que nasce também o Abel. O Abel que era pastor de ovelhas. A vida do Abel é diferente da vida do Caim. O Caim lavra a terra e o Abel cuida do pasto. Então o Caim planta, colhe, pega as sementes, e o Abel trata das ovelhas, e o texto é bem claro que ele era pastor de ovelhas, e ele separa das gorduras da ovelha uma oferta, e o Caim faz a mesma coisa do fruto da terra. Eu não sei quem ensinou os dois a ofertar, mas muito possivelmente seu pai Adão ou a sua mãe Eva. Mas há uma diferença nas ofertas apresentadas. A oferta do Caim é uma oferta no final do dia, no cabo dos dias, é aquilo que sobra. Ao cabo dos dias, ao terminar o ciclo da colheita, ele separa a oferta. Mas o Abel trouxe na primogenitura das ovelhas a sua gordura. O Abel está me parecendo ser um camarada que apresenta primeiro a Deus a sua colheita, e o Caim está dando daquilo que sobra. Então Deus rejeita uma oferta e Deus aceita outra oferta. Agora, irmãos, como vocês são inteligentes, amém? Alguns só, não são todos. Vamos de novo. Como vocês são inteligentes? Vamos lá. O que acontece nesse texto que é tão maravilhoso, irmãos? E aí entra a oferta, a adoração, a devoção, a obediência. O Adão quebrou o relacionamento da visitação do Senhor no jardim, mas o Abel está restaurando isso na oferta. Percebe que o Senhor se agradou. No primeiro momento, o Senhor se agrada da vida do Adão sem pecado no jardim, mas o pecado do Adão desagrada ao Senhor. Agora o texto fala que Deus se agrada da oferta do Abel. Então, irmãos, entenda uma coisa para sempre na sua vida: ofertar ao Senhor agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque faz parte da minha trajetória de adoração apresentar algo ao Senhor. Se houve um momento em que o Adão cai morrendo pelo pecado, há um Abel que se estabelece como adorador naquele lugar, dando uma oferta ao Senhor. Olha que coisa sublime, irmãos. Olha que estupendo.
Os dois estão ofertando, mas das maneiras erradas. Um oferta daquilo que sobra, outro oferta da primeira coisa. O Abel está me ensinando que Deus é prioridade na sua vida, na sua adoração, na sua oferta. E o princípio é, eu amo o Senhor e eu quero restabelecer isso. Entenda uma coisa, irmãos. Quando você estuda sobre a cultura dos hebreus, você vai aprender algumas coisas interessantes. Dentre elas, o princípio da desonra, que começa na eternidade com Lúcifer. E a gente vai falar disso, e tem muito assunto, tem muita coisa, tem muito texto, tem muita confusão, tem muita invencionice. Mas se a gente parar para olhar cruamente o texto, a gente vai perceber que o Lúcifer tem o seu nome de Ben-Shahar, o filho da honra. Ele foi estabelecido para honrar o Senhor. Ele era o filho da honra. Olha que impressionante. Ele gerava a adoração perfeita a Deus para honrar o Senhor todo o tempo. E depois da sua desobediência, ele passa a ser o que move-se pela desonra. O pecado do Adão desonra o Senhor, mas a oferta do Abel vem para restaurar a honra. Ofertar é honrar, irmãos. Provérbios diz, honra ao Senhor com as primícias de todas as tuas posses. Não tem isso aí? Da tua renda, de tudo que você tem. Ofertar é honrar. Quando você dá um presente para uma noiva no casamento, você está honrando aquela pessoa que está se casando. Quando você recebe um presente de alguém, você está sendo honrado. O Abel está restabelecendo a honra que foi quebrada no jardim. Ele está do lado de fora. O Abel não conheceu o Senhor, não teve o mesmo relacionamento com o Senhor que o seu pai teve. Porém, ele está separando uma oferta ao Senhor. Porque talvez no seu coração se eu apresentar algo a Ele, daquilo que é importante na minha vida, daquilo que é a primeira coisa, vou ter também um relacionamento poderoso com Ele como meu pai teve. Ou você acha que o Adão não contava para o Abel e para o Caim aquilo que ele viu com o Senhor? Ou você não acha que o Adão era alguém frustrado porque por conta do seu pecado acabou o total relacionamento? Irmãos, uma vida com Deus é uma vida de relacionamento. Uma vida com Deus é uma vida de entrega total. Relacionamento é o que Deus busca com o seu povo. O nosso desafio é entender que se Deus for a prioridade do nosso relacionamento, estaremos bem em tudo. Mas nós, em nome de uma vida louca que temos, deixamos as coisas de Deus em segundo lugar e começamos a nos relacionar com tudo aquilo que não tem a ver com o que é de Deus. O Abel faz o caminho inverso do seu pai. O Abel não está separando o que é melhor para ele, como seu irmão Caim, e no final vai ofertar ao Senhor. Não, não é isso. O Abel está separando o que é importante para ele, o que é maravilhoso para ele, está apresentando ao Senhor como primeira coisa no Senhor, está aqui o primeiro. Você percebe que a oferta é algo tão grave na Bíblia, que o primeiro homicídio na Bíblia acontece porque uma oferta foi rejeitada. Primeiro homicídio é porque uma oferta foi rejeitada. Porque se o Caim tivesse sua oferta aceita, ele não teria matado seu irmão. Há uma outra crise aqui. O Abel, quando é morto, é o primeiro homem a ser morto que a Bíblia nos narra. Então, o primeiro homicídio acontece porque o que sofre o dolo, o que é assassinado, ele é assassinado porque ofertou o melhor ao Senhor. Então entenda uma coisa, é muito arriscado ofertar a Deus aquilo que Ele não quer receber. Como também, irmãos, é muito arriscado ofertar a Deus aquilo que Ele quer receber. Porque as pessoas que andam com o coração fora do preceito bíblico de dar o melhor ao Senhor, vai se levantar contra a gente. Dedica-se um pouquinho a Deus para você ver se você não vai te criticar. Você está indo demais para a igreja, você está liderando mais de uma célula, você está trabalhando muito, você não é valorizado, você faz isso. Você incomoda quando você honra o Senhor. Você incomoda o povo quando você honra o Senhor. Um dia alguém falou assim para mim, pastor, como é que está sendo tua folga? Irmão, não está dando tempo de folgar não. Você tem que folgar. Irmão, eu estou trabalhando para Deus, irmão. Uma hora eu vou folgar um mês inteiro, mas agora não está dando tempo. É um negócio aqui, é outra coisa ali, e outra aqui. E eu estou cansado, mas eu poderia estar em qualquer outro lugar. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
Irmãos, eu fiquei um dia observando, acaba o carnaval do Rio de Janeiro, eu estava assistindo para ver o jornal do esportivo, e aí aparece lá a votação, Mangueira 10, Beija-Flor 9,5 e tal, acabou, e aí o cara ganhou, e ele vai dar entrevista, e entrevista é a fita, presta atenção nas entrevistas, e aí, o que foi fulano? Acabamos de ganhar o carnaval, qual o projeto agora? O projeto agora é preparar o carnaval do ano que vem. Mas o cara acabou de ganhar, meu irmão. Ano que vem, estamos pensando no ano que vem. E aí o cara falou assim, e você, como é que está a sua voz? Se me faltar voz, eu vou cantar com toda a minha força. Que eu não vou ficar sem cantar para essa apoteose linda. A gente chega no culto rouco, não quer cantar para Deus. Eu estou muito cansado, não vou no culto. Eu estou cansado, essa semana foi uma maratona. Irmãos, os filhos das trevas são mais prudentes, eles sabem a que eles estão adorando. A gente, às vezes, irmão, porque está com a dorzinha na unha, encravada, não vem no culto, porque não vai caber o sapato. Vem de sandália havaiana, meu irmão. Vem descalço, vem de meia. Só não vem pelado, porque você vai ser preso até chegar aqui. Mas vem para cá, meu irmão. Vem para cá, porque nós temos uma oportunidade, é um negócio impressionante. Temos um culto semanal domingo de manhã, um culto domingo à noite, um culto sexta-feira, um culto sábado. Nós temos 4 cultos semanais e tem gente que consegue dizer que está sem tempo para... Meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa esquisita entre a gente. Tem alguma coisa estranha entre nós. Sabe o que acontece, irmãos? Me parece que o que tem que ser honrado, em primeiro lugar, pode esperar um pouquinho, porque a minha prioridade são outras coisas. O cantor da escola de samba canta por algum tempo com a sua voz e canta igual um louco. Um dia eu fui chamado para um congresso jovem para eu ministrar o louvor, mas tem que ser só pulação, pastor. Vamos embora. Quanto tempo? 2 horas. Mas aí 2 horas vocês me quebram. Não, o senhor aguenta, o senhor está novo. Comprei um tênis com amortecedor. Fui lá. Quem é pregado é o pastor João, inclusive, de Homem de Ferro, no dia. Irmão, só que a gente cantou por 3 horas. Já não tinha mais música para cantar. E vamos de novo. Tchá, tchá, pula, irmão, tira o pé do chão. E vamos lá, eu não aguento, eu só a peça do calcanhar. 2 paracetamol na veia depois. E vamos, amanhã tem culto. De onde vem essa energia? Pode ser a última vez que eu estou honrando meu Senhor, adorando a Ele. Então eu vou entregar tudo que eu tenho, tudo que eu posso, tudo que sobrou vai ser para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Primeiro homicídio é do Abel. Agora você imagina a Eva, mãe dos dois, que nunca tinha visto um morto na vida, ao que nos parece, tentando acordar o Abel. Acorda, meu filho, acorda. Pense naquela mãe com o filho no colo, morto, pensando agora, o que aconteceu? Morreu. A culpa é dela, que introduziu o pecado pela sua desobediência. A culpa é do pai, pela sua missão como sacerdote. E agora nós temos um casal que estão de frente ao que o salário do pecado lhe proporciona a morte. Mataram o pastor. Mataram o cuidador das ovelhas. Mataram o único que tinha a expertise para cuidar da ovelha e dar a melhor oferta ao Senhor, porque esse homem é um homem que sabia oferecer um sacrifício a Deus. Bota para mim na tela, por favor, Hebreus 11, versículo 4. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Põe na tela, por favor, para mim. Hebreus 11, 4. Diz assim, lá em Hebreus, não tem nada a ver com Gênesis. Novo Testamento, falando da oferta, diz assim, olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela oferta, depois de morto, ela ainda fala. Olha, meu irmão, o poder de uma oferta apresentada no altar do Senhor. O Abel já morreu, mas a oferta que ele colocou no altar do Senhor, ela comunica com a eternidade. Olha aqui, quando a Bíblia diz que as nossas orações são como incensos que ultrapassam a atmosfera natural para celestial, para o Senhor receber a nossa oração.
E até o texto que diz que os anjos, eles recolhem em taças e derramam diante o Senhor, lá em Apocalipse. E a gente tem que estudar isso com um pouco de cautela e calma, para a gente não se enrolar. Outro dia eu falo disso, me lembra? Eu falo disso outro dia. E aí a gente fica olhando, irmãos, para o texto de que diz que a oferta do Abel fala lá ainda até hoje. Uma oferta apresentada por um homem no primeiro momento da história da humanidade. Alguns 1000 anos depois fala sobre ela. Por que a morte do Abel? Porque o Caim encontrou sobre ele um coração desejoso de ter de Deus aquilo que o Caim não encontrou. Irmãos, o primeiro homicídio acontece por uma oferta sobre um pastor. Você vai perceber que Jesus, lá no Novo Testamento, fala que ele é o bom pastor. Diga amém, meu irmão, por favor. Jesus, ele diz que ele é caminho, diz que ele é porta, diz que ele é vida, diz que ele é pão, diz que ele é água, mas o único ofício que ele atribui sobre ele é de que ele é pastor. Desculpa quem não é pastor, mas a gente está na fita legal. Ele não fala que ele é advogado, não fala que ele é médico, não fala que ele é juiz, não fala que ele é promotor de justiça, não fala que ele é professor, mas ele diz, eu sou o bom pastor. E por ele ser o bom pastor, o que ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. Agora, irmãos, olha que impressionante. O primeiro homicídio na terra acontece na vida de diga comigo, de um. E o Senhor entrega o seu filho como pastor para morrer em remissão pelos nossos pecados, porque ele disse que ele era o bom pastor. Se o primeiro homicídio na terra é trazido na figura de um pastor, o homicídio a morte da redenção também é por um pastor para mudar a nossa vida para sempre em nome de Jesus. O bom pastor morreu por mim e por você para mudar a nossa história para sempre, e nós não podemos ter isso como uma coincidência. Não podemos ter isso como uma coincidência, porque não tem coincidência na Bíblia, irmãos. Havia uma série na Discovery History que era segredos escondidos da Bíblia. E lá tem muita coisa interessantíssima, assim, da teologia, que a gente fala, nossa, que coisa joia. Agora, imagina, irmãos, Jesus poderia descer na terra como um rei, e ele era rei, mas não se intitulava rei. Ele poderia descer na terra como um juiz, ele era um juiz, mas não se estabeleceu como juiz. Mas ele desce do céu como um pastor. E a Bíblia diz que ele se assenta ao lado do Senhor como um pastor. Talvez por esse motivo muita gente tenha dificuldade com o pastor. Porque o pastor é alguém que Deus protege, guarda, sustenta, ama. Deixa eu ir falando mais coisa boa, né? Pastor é o cara que Deus sustenta, guarda, ama, toma conta, vigia, e vai tudo. Porque, obrigado, os pastores estão ligados. Porque é o único ofício da Bíblia que não tem direito de escolha de nada. É Deus quem escolhe por ele. Jesus, ele vai olhar para aquele povo que andava errante, lá em Lucas capítulo 9, fala assim, eles andam errantes como ovelhas que não têm pastor. As pessoas que estão desorientadas na vida não precisam de um coach, não precisam de um terapeuta, elas precisam de um pastor. Porque é pastor que dá direcionamento para a pessoa perdida. O problema é que o pastor dá direção e nós queremos outra direção. E é interessante que nós até queremos honrar o pastor, amando, presenteando, levando para comer num lugar legal, mas quando dele vem uma cobrança, a gente fala assim, pastor, não dá não, porque aí não, aí é difícil, aí não é fácil, aí é complicado. Irmãos, aprenda uma coisa, o principal, o maior atributo da honra chama-se obediência. Um filho pode honrar o seu pai sendo um filho apenas obediente. Todo pai tem uma convicção. Ele não sonha ter um filho milionário, mas sonha ter um filho obediente. Pergunte aos homens mais ricos do mundo que os seus filhos estão perdidos, se eles orientaram o filho a fazer uma coisa, mas eles fizeram outra, e a desobediência os destruiu. O problema não está na fartura financeira, mas na falta de obediência. A obediência, meu irmão, é a porta de entrada para o avivamento da nossa vida.
Porque quando obedecemos a Deus naquilo que Ele nos orienta, nos ensina, através daqueles que Ele usou como profeta sobre nós, a nossa vida muda. Aprenda um princípio bíblico, irmão. Sabia disso sobre um homem chamado Samuel. Qual é o nome do homem? Samuel. Samuel, ele é uma oferta ao Senhor. Samuel não é um homem normal. Samuel vem de um ventre de uma mãe que era estéril, que não tinha um marido problema, porque ela não engravidava, o marido arrumou a Penina, e a Penina era uma fábrica de fazer filhos, era 9 meses sai um, 9 meses sai outro, 9 meses sai outro. Se nascesse um primogênito era 7 meses, a mulher era uma máquina de filhos. E aí o Eucana está lá levando a oferta para a Ana dobrada e para a Penina e os filhos. E um dia a Ana vai orar ao Senhor, e ela chega dentro do templo do Senhor, e ela se ajoelha, e ela está com a sua alma amargurada, porque ela diz isso: eu sou uma mulher de alma amargurada. Pensa uma mulher amargurada, triste, sofrendo, porque quer um filho, ela está chorando ali no altar, e o sacerdote ali vem e dá ela uma palavra: oh, você está bêbada? E essa mulher podia falar: oh, que negócio é esse? Se essa Ana fosse ovelha da Alameda, hein? Botava a mão nas cadeiras. Que negócio é esse, ô sacerdote? Está pensando falando com quem? Eu sou intercessora. Eu sou dizimista. Eu sou na escola bíblica lá do pastor Miguel. Participo dos ministérios todos. Trabalho cadoleiro. Ana não retruca. Ela: não, meu senhor. Eu não sou uma mulher bêbada. Não sou filha de Belial. Eu sou uma mulher com a alma amargurada. Só tem amargura dentro de mim. Estou mal. Estou quebrada. Estou arrebentada. E o sacerdote fica com vergonha. Você percebe que o Eli fica mal com a bobagem que fala? Ele fala assim: ó, então faz o seguinte, nem sabe o que... Olha que luta ser pastor. Ele nem sabe o que é. Ó, que Deus conceda a você a bênção que você pediu. Era o que ela precisava. Porque da boca do sacerdote, do profeta, tem liberado a resposta que muitas vezes precisamos. Às vezes eu te dou uma palavra dura na sua vida e você quer arrumar confusão. Vou para o Facebook. Olha aí, ó, essas igrejas. Aí bota entre parênteses, assim, com aspas e colchetes. E não se usa mais colchetes, né? No meu tempo da matemática tinha colchete, chaves. Chaves é um desenho agora. Tinha tudo isso. E aí, hoje em dia... E aí tal, e aí criou-se a geração dos desigrejados. Uma turma rebelde, submissa, difícil, que não aceita tratamento, que não obedece, que não quer nada, que acha que o melhor planeta é o planeta que ele criou para ele. Eu disse um dia para um cara: pastor, eu não consigo. Então faz o seguinte, quero dar um conselho para você. Vai para o seminário, faz teologia, abre uma igreja para você, cara, ser pastor. Não, pastor, mas aí vai lá você e você vai ver que o mundo não é tão cor-de-rosa como você acha que é, filho. O mundo não é tão maravilhoso como fantástico, o mundo de Bob que a gente cria, daquele desenho animado que o menino começa pedalando no velocípede e sai voando com o velocípede pedalando. O Vinícius assistia isso quando era criança. Eu acho que nem passa mais, né? Hoje é Peppa, né? Mudou, estou desatualizado de filho. Quando meu neto vier eu vou saber. Agora veja, irmão. A Ana sai dali com uma palavra de bênção, o semblante dela muda. Não mudou porque ela orou, mudou porque ela recebeu uma palavra do Senhor. A sua vida vai ser transformada e o que você pediu vai acontecer. Ela se alimenta, ela deita com o marido, ela engravida e agora ela volta com o filho, porque ela prometeu. E ela entrega na mão do sacerdote. Está aqui, sacerdote, filho é seu. Inclusive uma coisa, irmãos, nós não consagramos filhos a Deus. Nós apresentamos ao Senhor. Você apresenta ao Senhor: o Senhor está aqui, o bebê que nasceu. Porque se você consagrar para Deus, você tem que ir para a minha casa para eu cuidar dele. Porque ele passou a ser patrimônio do prédio. Porque tudo que é consagrado pertence ao Senhor. Pastor, eu consagrei meu casamento para Deus. Então seu casamento é de Deus, você não pode reclamar. Consagrei meu carro para Deus, você tem que dar o carro para ele, você não pode usar. A minha casa foi consagrada. O que é consagrado é separado para o Senhor. Amém? Então cuidado com o que você já consagrou para Deus e está usando. Um dia eu dei um carro de oferta e estava usando. Eu dei o carro de oferta e fui para casa a pé. Cheguei em casa, saí do carro no dia seguinte, fui lá na igreja, abri o portão, peguei o carro e saí. E botava o carro à venda, não vendia, até que um dia, 2 de novembro, eu estava fazendo um gabinete, era um feriado, que atendia um casal. E aí: pastor, por que você não vendeu o carro ainda? Está uns 6 meses. Eu não vendo, o carro não vende, ninguém quer comprar, um carro que anuncia, vende. E aí quando eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo: você me deu o carro, mas está usando o que é meu. O carro não é seu, é meu. Aí eu falei: Senhor, o carro não é meu, é do Senhor. Deixei tudo lá, fui para casa. No dia seguinte vendi o carro.
E foi pior, né? Quando o cara veio comprar, era crente. Falou, o negócio é o seguinte, esse carro é do Senhor e eu quero 10% da tabela FIP no valor do carro. Por quê? Porque aí você reclama com pede desconto para o Senhor. Não, então eu vou pagar, pastor, esse valor então, porque Deus já tem me dado tanto. Temos que entender, irmãos, se o que eu consagrei é para Deus. Então anda, desmama o menino, entrega para o sacerdote ali. Toma aqui, o filho é seu, cuida dele. E a Bíblia diz que um dia, Samuelzinho está dormindo e Deus chama o Samuel. Samuel, Samuel. E sabe o que Samuel faz? Ele levanta, vai no quarto do Eli e bate na porta. Seu Eli, o senhor me chamou? Aí ele fala, não chamei não, vai dormir. Samuel vai para a cama, deita. Daqui a pouco Deus chama o Samuel de novo. Samuel levanta e vai lá, seu Eli, o senhor está me chamando, não estou ficando doido. Não chamei não, vai para a cama. E o Eli percebe, tem coisa de Deus aí. Até que o Eli orienta, Samuel, se tu ouvir de novo o chamamento, diga assim, fala que teu servo ouve. O que eu quero te dizer isso, irmãos? Preste atenção no movimento. Samuel ouve uma voz, e ele confunde a voz com a voz do sacerdote Eli. Aprenda algo na sua vida. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai usar o seu pastor. Não vai usar outro. Deus não terceiriza vozes. A ovelha ouve a voz do pastor e segue. Nós queremos terceirizar a voz. Hoje a voz do Silas Malafaia é mais importante do que a do pastor Luiz Wagner. Então hoje eu estou com ele, hein? Amanhã a voz do R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho, isto, atrás o mundo, Jesus na frente. Aí você segue a voz do R.R. Mas semana que vem é a voz do Zé das Couves. Irmão, não é assim que funciona. Deus não vai confundir as vozes ao seu coração. Sabe qual é o nosso desafio hoje? Receber uma palavra dura e entender que ela é de Deus. Quando a palavra é mole, irmão, a vida é dura para quem é mole, meu irmão. Meu irmão. Fica ligado, meu irmão. A vida é dura para quem é mole. Deus vai usar a voz do seu pastor e quem ele terceirizou para isso. Ou seja, quem sobe nesse púlpito aqui autorizado pela igreja vai te abençoar. E se falar bobagem, eu paro no meio e corto. Já fiz isso uma vez. Foi lá na igreja o Beisola. Lembra da grande família, o Beisola? O cara era igualzinho o Beisola, irmão. Foi pregar lá na igreja. E ele começou a falar uns negócios esquisitos. Eu me mexia na cadeira, minha esposa me abraçava, eu vou lá. Ela não vai, eu vou. Não teve uma que foi demais. A minha mulher, vai lá. Aí eu chamei o tecladista e falei assim, começa a tocar aquela música da eu e minha casa serviremos a Deus, mas já entra no refrão. Falei para o diácono assim, dá-lhe uma gravata no pastor, joga ele lá no gabinete, dá uma oferta e manda ele sumir daqui. Aí eu subi para consertar na hora, porque se o fogo apaga, meu irmão, aí que complica tudo, porque já tem um povo doido para fazer bobagem. Vem um cidadão e fala um monte de bobagem, aí dificulta meu trabalho. Depois ele ligou, pastor, quero pedir perdão, quero voltar aí. Pode voltar aqui, tomar café, lanchar, jantar. Na cantina está liberado, a pregar nunca mais. Porque, irmãos, nós construímos algo para o Senhor, aí vem um desavisado e derruba, uma raposinha e derruba. Não podemos. Então a voz que o Samuel ouve é a voz do Eli. E parece que Deus usa a voz do Eli para falar com Samuel, porque se fosse qualquer uma outra voz, ele não conseguisse discernir. Deus plantou pastores na sua vida para serem vozes, para dar a você uma direção, se você anda errante. Sabe o que é impressionante? Então o que o inferno quer fazer? Paralisar duas coisas na vida do crente. Uma oferta que honra ao Senhor. Duas, ouvir a voz do pastor e seguir. Um dia eu dei uma orientação à igreja e um irmão falou assim, pastor, um diácono me chamou, um cara muito maduro, falou, pastor, isso é maluquice sua. Falei, mas Deus mandou isso aí, eu fiz. Eu vim aqui para ser o primeiro a fazer, porque toda vez que o senhor fala um negócio dá certo. Eu falei, então vamos agarrar juntinho, porque eu também estou cheio de medo. Abracei ele, choramos juntos e fomos embora. Eu pedi para o povo dar o 13º todo de oferta na igreja naquele ano. Em dezembro de um ano, eu pedi para o povo fazer um cheque virtual, um cheque nosso, e doar todo o 13º no final do outro ano. Irmãos, 80% da igreja doou. E eu li testemunhos assim, a minha empresa nunca deu PL, passou da PL esse ano. Eu recebi 14º salário, eu ganhei uma herança, recebi uma casa do e ninguém reclamou. Mas saiu uma família assim, absurdo.
nessa igreja aqui, ó, o pastor fala mais de dinheiro do que de Jesus. Fui visitar essa irmã. Cheguei na casa dessa irmã para visitar, irmã, o que está acontecendo? Não, pastor, que benção o senhor chegou. Minha irmã, eu cheguei. Deus mandou eu fazer isso. O senhor tem certeza? A irmã, sabe quando Deus fala com a senhora o negócio? Aí ela, sei, e é a mesma coisa, falou comigo para fazer isso. Se a irmã não quiser dar a oferta, fique à vontade. Não, eu não dou um centavo. E outra coisa, pastor, eu vou lhe dizer. Estou saindo da igreja, porque o senhor vai passar a maior vergonha da sua história. O senhor quer construir um templo muito grande. O senhor vai começar, a obra vai ficar pela metade. O senhor vai ser motivo de chacota na cidade. O seu nome vai ser estampado no jornal da cidade pela vergonha que vai ser. 11 meses depois, estamos cultuando no templo. E ela estava presente. Pastor, vem aqui parabenizar o senhor. Parabenizar a mim não, infeliz. Dá oferta aí, que você ficou de dar, que você não queria. Irmãos, quando Deus sopra uma palavra, não tem jeito. O problema é que primeiro Deus fala aos seus profetas, para depois falar ao seu povo. Deus nunca vai mudar o que é o princípio da sua palavra, de que primeiro revela aos profetas, para depois revelar ao povo. Pastor, Deus está revelando para mim algo, então você deve ser profeta e não sabe. Não podemos ser o profeta da oportunidade. Quem é esse? É aquele que quando o vento sopra para a direita, corre para lá. Quando o vento sopra para a esquerda, corre para lá. Não, fomos chamados para andar por convicções daquilo que Deus está falando. O Abel dá oferta e morre. Então o inimigo, o que ele quer? Ele quer matar as ofertas antes de elas chegarem no altar. Segundo, o inimigo quer matar o pastor, porque matando o pastor dispersa as ovelhas. E agora eu falo, irmãos, eu conheço dezenas, centenas de pastores que só não morreram na mão da igreja porque Deus foi misericordioso. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, o senhor nunca pensou em deixar o ministério? Eu falei, só às segundas-feiras. Toda segunda-feira eu já assim, vou largar esse negócio para lá, porque dá tanto trabalho, meu Deus do céu. Mas no final do dia, a cabeça volta para o lugar, eu durmo, já esqueço que eu tenho que deixar, e tem tanta coisa para fazer, dá nem tempo. Eu estava no gabinete, em uma ocasião, chega um cidadão para conversar comigo, um pastor, 3 anos de ministério, 3 anos de ministério. O cara chega lá, pastor, eu sou um cara maduro, experiente, eu queria conversar com o senhor, e começou a chorar. Esse cara deve ter pecado, rapaz. Ele começou a chorar, eu arrumei lá uma água com açúcar, ele tremia, assim. Eu falei, rapaz, esse cara vai infartar aqui. Vê se tem algum enfermeiro aí para poder ficar aqui perto, um médico, um legista, alguma coisa. Porque se morrer, já não foi eu não fui culpado. E eu estava, desesperado. E aí o cara ajoelhou. Eu comecei chorando, e caiu ajoelhado no chão. Levantei ele, cara, senta, fica calmo. O que você fez, cara? Fala. Qual o pecado? Ele, pastor, ontem eu venho com os pensamentos esquisitos. Ufa, estou mais calmo. Eu tenho pensado em deixar o ministério. Eu falei, mas você tem esse pensamento com que frequência? Foi a primeira vez que eu tive. Em quanto tempo de pastorado? 3 anos. Falei, faz o seguinte, eu vou ajoelhar aqui, ora por mim. Porque você está melhor que eu, cara. Eu estou há 15 anos, toda segunda-feira eu quero dar um chute nesse negócio. Não, ora aí, você tem mais um bom, rapaz, você está melhor que eu, cara. Ele, sério? Eu falei, normal, normalíssimo. Mas qual foi o fator que fez você desejar deixar o ministério nesses últimos 3 anos? Ah, pastor, lá na igreja tem uma família que me desonra demais. Falei, meu irmão, celebra a Deus, porque Jesus teve 12 discípulos, um desonrou, mas houveram 11 para honrar e proclamar o evangelho pela terra. Mais maravilhoso do que um que desonra, são 11 que vão te honrar, meu filho. Aí ele, o senhor acha isso bom? Claro! Se não tiver filho de Jezabel na igreja, tu não ora, meu irmão. Se não tiver quente ruim, tu não ora. Se não tiver ninguém filho do Belial, tu não ora. Então agradece a Deus, faz o seguinte, dá um presente para essa família, fala assim, isso é importante para mim, não vai embora não. Porque são as asseclas que nos fazem jejuar. De madrugada, agora assim, meu Deus, se eu pegar, eu vou enforcar. E você lembra, domínio próprio, temperança, fruto do Espírito, amor, longanimidade, benignidade, paz, temperança. É assim que a gente faz, irmão. Alguém fala assim, pastor, já pensou em matar alguém na igreja? Toda semana eu pensava em
em dar alguma coisa, alguém botar um veneno na ceia do sujeito. Mas como eu não sei quem vai pegar o copinho, me complica. É uma morte em massa na igreja? Não. Pastor, o senhor ama todo mundo na igreja? Óbvio que eu não amo todo mundo, mas eu suporto. Alguém falou, pastor, o senhor já pensou em mandar a gente embora? Fiz uma lista. Aqui já tem uns 4 nomes aí já, mas... um para cada mês. Tomara que essa lista não cresça mais. Eu peguei uma caneta e comecei a botar no papel. Ah, esse aqui é certo. Essa aqui é na hora. Essa aqui, nem penso. Oh, já foi. Ah, e depois o Espírito Santo falou comigo assim, a igreja não é tua. Fica quietinho, cuida deles. Senhor, mas o rebanho é meu. Não, o rebanho não é seu. Eu te confiei. Você vai me entregar lá na frente, mas não é seu. Cuida de um por um. Aí eu tive que pedir perdão. Domingo, 30 de dezembro, dia de Yom Kippur para o judeu. Aproveitei a data e entrei no púlpito. Irmãos, hoje é o dia do perdão para o judeu. Eu não sou judeu, mas meu irmão mais velho é judeu. Vocês sabiam disso? Jesus é meu irmão mais velho, é judeu. Então o seu também deve ser. E eu mandei e botei assim, irmãos, eu quero pedir perdão a alguém se eu feri, se eu falei mal, se eu critiquei e tal. E aí, está tudo em paz. Dia 31 de dezembro recebo um e-mail do primeiro da lista. Foi verdade aquilo mesmo? Ou foi só um teatro? Não, quer que eu fale seu nome? Adoraria. Então, no domingo seguinte, no dia do meu aniversário, eu vou chegar no culto e vou pedir perdão a você para a gente chegar. Não precisa. Sei que o senhor vai fazer, mas eu também estou errado. E aí foi uma conversa telefônica muito joia. E 2 meses depois estava tudo ruim de novo. E é a vida que segue. É a vida que segue. Fui pregar numa igreja, irmãos. Cheguei na igreja, tinham instalado um elevador para o prédio do templo, né? 3 andares, embaixo do estacionamento, né? No piso da rua. No 2º andar, salas, 3º andar, o templo, espaço de culto. Instalaram um elevador. E eu cheguei lá, o pastor está aí já e tal. Eu fui subir de escada e o pastor subiu de elevador. Eu falei, o que houve, pastor? Ele, tive infarto nesses 4 anos, tive 4 cirurgias cardíacas. Eu falei, que é isso, pastor? Ele, essa ponte safena aqui, os diáconos da igreja. Essa ponte safena daqui é o pessoal, é o povo do coral. Olha o povo do coral aí, ó, povo do coral. Quem canta no coral aí? Essa ponte safena aqui, o líder da juventude, também deu ruim para tu também, varão. E essa outra ponte safena aqui foi um vizinho aqui da igreja que me fez infartar. 42 anos de ministério. Eu falei, pastor, eu estou pastoreando há pouco tempo, só tenho 10 anos de ministério. Só me garante que daqui a 32 anos eu vou estar todo safenado também? Porque eu vou parar hoje. Eu estou novo, não tem mercado, nem que eu vá empurrar carrinho na feira. Aí ele, não, meu filho, faria mais 4 infartos, faria mais 4 cirurgias se fosse preciso. Porque o Deus que chamou é fiel para sustentar. Apesar das pessoas que estão na congregação, nem todas são servas e são crentes. O Deus da igreja é poderoso. Irmãos, o Deus da igreja é poderoso. E é isso que nos motiva a continuar. É isso que nos motiva a permanecer. Já saí da casa dos outros de madrugada separando briga de casamento. Já fui em delegacia soltar marido que queria matar a mulher e foi preso pelo que o vizinho denunciou, embora não tivesse agredido a esposa. Já fui em porta de presídio com mãe visitar filho que ninguém mais foi. E pessoas que depois até viraram as costas. E um dia eu falei, Senhor, eu fiz tanto por ele. E aí o Espírito Santo me deu uma palavra, faça tudo em adoração ao meu nome. Porque se você estiver buscando reconhecimento, vai acabar o ministério amanhã. Então eu botei um negócio no meu coração. Tudo aquilo que eu faço como pastor, faço para adorar o nome do Senhor. Se as pessoas não vão reconhecer, não é problema meu, eu estou fazendo é para Ele. As ovelhas pertencem a Ele, então eu estou cuidando delas. Se as pessoas pertencem a Ele, eu estou abençoando a elas. Se as pessoas são dele, eu não vou prender nada daquilo que não é meu. Vou cuidar exatamente daquilo que Ele me confiou fazer. O Abel está morto, a mãe agora tem que ver o que faz. Não sei se enterra, não sei se crema, não sei o que faz. Não tem um naquele lugar agora para oferecer uma oferta ao Senhor. Mas se há um Caim que mata, há uma geração pós-Caim que levanta um Enoque.
que é um homem que aprendeu a andar com Deus. E ele andava tanto com Deus, que na genealogia para-se de falar de quem gerou quem, bota lá. E esse homem andou com Deus. E Deus o tomou para si. Deus olhava do céu e pensou, encontrei mais um outro adorador na terra. Embora um pecou, um foi morto, esse eu não vou perder mais. Deus o tomou para si. Cadê o Enoque? Sumiu. Mas sumiu como? Sumiu. Sumiu para onde? Nem sei. Está em que lugar? Não estou vendo. Será que aconteceu o quê? A Hebreus vai dizer que o Senhor, o translador, pegou. Porque não vale a pena deixar no meio de pessoas que querem a morte alguém que quer somente adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Procura adoradores. O texto diz que o Senhor está procurando adoradores. E a gente aprende que lá em Cantares, o texto diz que havia um homem na pessoa do noivo para se encontrar com a noiva. O caminho de volta é sempre feito pelo noivo. Ele sempre está procurando a noiva. É interessante, irmãos, que o noivo, ele sai pelas ruas, pega as mirras em perfume, flores em perfumes, e ele vai andando até a presença da noiva, para se encontrar com ela. E a noiva não estava pronta para o encontro. Ela não estava pronta para o encontro. Ele bate a porta, mexe a maçaneta, mas a porta está trancada e o noivo sai e é morto pelos que não entendem o movimento do noivo com a noiva. A igreja, hoje, é a figura do Abel, que apresenta uma adoração e obediência perfeita ao Senhor. Amém? A igreja hoje é aquela que está tentando restabelecer a adoração perfeita ao Senhor em todo encontro que temos, em todo o tempo que temos. Embora o pecado destruiu a sociedade, Deus levantou uma igreja que oferta, honra e obedece ao Senhor em todo o tempo. Não somos o lugar melhor do mundo para se estar, mas eu tenho certeza para dizer para você uma coisa: aqueles que se integram a esse lugar são transformados de uma forma tão sobrenatural que se não tivessem aqui hoje, talvez já tivessem tido seu corpo exumado. O pecado, meu irmão, que tirou o Adão da presença, gerou uma oferta que levou o Abel à alegria na presença do Senhor de novo. E o noivo que faz? Ele pega as flores em perfumes e leva para a noiva. E aí você vai perceber no Novo Testamento que o pastor, o bom pastor, que agora morre pelas ovelhas, envia um outro consolador, que vai confrontar o coração perdido da noiva a andar no caminho da oferta, uma vida plena, da adoração, do cumprimento do seu propósito, do cumprimento do seu chamado, fazendo a vontade do Senhor, do dono da igreja, a sermos um local onde Ele é exclusivamente adorado, reverenciado e obedecido. Aquilo que o Adão perdeu de governo quando pecou, quando Deus olhou para ele e disse, governe, o Senhor entregou sobre a igreja. Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. O que era o governo? O governo eram as chaves, bargola de chaves que o rei carregava no ombro, para que todas as pessoas soubessem quantos inimigos encarcerados estavam à sua volta. Então, todo inimigo que o rei mandava prender, que era o inimigo de guerra, ele pegava a chave daquela cela e dormia com ele, para que ninguém levasse aquela chave. O nome disso era o governo. O governo estava sobre os seus ombros, ou seja, as chaves do inferno e da morte já foram tomadas por Jesus. Não há mais nada que impeça a eu e você termos uma adoração e uma oferta tão perfeita, em que a presença dele não deixe de vir sobre nós. Jesus é aquele que o Isaías declara, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Pai da Eternidade. Ele vai ser o Pai da Eternidade. Se lá houve alguém que estava preparado para viver eternamente com o Senhor e pecou, o Adão, há um Jesus que na cruz já estabeleceu a nossa eternidade morrendo por nós. E o dia que nós fecharmos o olho aqui na terra, abriremos os olhos da Nova Jerusalém e não veremos uma rua asfaltada ou de barro ou de lama ou esburacada, mas veremos ruas de ouro e mansões celestes, porque lá é o lugar que o Senhor preparou para aqueles que aceitam o governo sobre as suas vidas.
Você tem que aplaudir bem forte o Senhor. E aí, lá em Cantares, o texto diz que o noivo, ele vai ao jardim, pega os perfumes e vai se encontrar com a noiva. E qual é a função da noiva? Com o bom pastor, que agora é o noivo, que vai encontrar com a noiva, que é a igreja, é só abrir o coração. Entendeu isso? Pegou? Pegou? Funciona assim, é um mecanismo simples. O noivo vai ao encontro. Então toda vez que chegamos num culto, a função nossa é estarmos de braços abertos para nos encontrarmos com aquele que é o amado da igreja, Jesus, o noivo. E toda vez que o pastor ou um pastor estiver aqui liberando uma palavra para você, vai ser uma palavra numa direção de que você entenda, de que a sua vida não pode ser nunca mais a mesma. Eu hoje entro aqui e saio daqui um pouco melhor do que eu entrei. E amanhã eu entro de novo e saio um pouco melhor de novo. Porque o ambiente onde o Senhor está vai nos melhorando, vai nos qualificando, vai nos colocando no nível mais alto. O noivo vem com perfume. O louvor do Fernandinho, lembra desse? Irmãos, o texto está dizendo exatamente assim. O noivo está procurando uma noiva que vai recebê-lo para honrá-lo e adorá-lo. Então todas as vezes que eu entrar nessa porta chamada Casa de Deus, traga duas coisas em você: uma vida de oferta. Porque a oferta, irmão, não é só dinheiro. Dinheiro, o Elon Musk daria muito mais que você o dia que vai se converter em nome de Jesus para financiar o reino. Estou de olho nele, estou de olho nele, estou de olho nele. Estou de olho nele, estou de olho nele. Estou de olho nele. Agora pensa, irmão, é o que eu apresento? O que eu dou a Deus quando eu chego aqui? Eu chego aqui às vezes com um turbilhão de crises. Mas eu me lembro que o noivo chegou primeiro, colheu os perfumes. E ele só quer uma coisa: que eu abra o meu coração e permita que ele faça a grande obra. Liga essa mão bem alto nessa hora. Vamos cantar esse louvor. Irmãos, o Caim matou Abel. Os nossos pecados mataram o bom pastor. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os castigos que carregávamos essa vida estavam sobre ele. Porém, ao terceiro dia, o pastor que estava morto ressuscitou. Se o primeiro pastor que morreu foi sepultado e entrou para a história, o bom pastor que morreu, restabeleceu que a morte não nos encontrará jamais. Porque ele colheu os perfumes, nos procurou, nos achou, abrimos o coração, e aí quando abrimos o coração, sentamos à mesa e ceamos com ele. Quer dizer para você, irmão, nessa manhã, Jesus está buscando um relacionamento cada vez mais íntimo. Se o Adão pecou e quebrou o relacionamento íntimo, há um Abel que está lançando uma oferta para restabelecer isso. E o Abel morre. Acabou? Não. Na cruz. A música que nós cantamos aqui, o Eliezer cantou a música quando eu me converti. Foi na cruz onde eu vi. Eu olho para a cruz e vejo, de verdade, era para terminar lá. Mas ele ao terceiro dia ressuscitou. Embora o meu pecado tentou matar o meu pastor, não teve êxito, porque ele venceu a morte, e nós venceremos também no nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, a tomar uma decisão hoje, nessa manhã, no dia do pastor, a ter um relacionamento muito íntimo com o bom pastor, que já deu a vida por você. Eu quero convidar você a ter um relacionamento muito íntimo com ele, muito próximo, um relacionamento restaurado, onde você vai desenterrar seu talento, seu chamado, seu ministério, e vai apresentar os seus dizendo assim: Senhor, eu enterrei o talento, mas está aqui, eu quero voltar, eu quero fazer, eu quero ser de novo aquilo que o Senhor prometeu para mim quando um dia me chamou, me convocou, me vocacionou, imputou sobre mim a sua bênção. Eu queria que você curvasse sua cabeça e orasse, mas se você quer se mover até o altar e ajoelhar aqui no altar, você também pode ficar à vontade, estabelecendo assim: Senhor, eu quero de novo
ter um relacionamento íntimo, próximo, junto, tão junto que eu vou parecer um Enoque, vou ser puxado para o Senhor, porque eu vou andar contigo. Então, se você tomar essa decisão, você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, sem constrangimento, sem correria. Você vai se dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero tomar uma decisão de um relacionamento íntimo contigo. Eu quero tomar a decisão de um relacionamento próximo, assim, junto, agregado com o meu bom pastor, que entregou a vida por mim, ressuscitou e mudou a minha história. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa receber de nós uma adoração sempre plena e perfeita. Que haja, Deus, no nosso lábio um louvor pleno, uma oferta viva, uma vida eficaz. Senhor, não somos meros espectadores de um mundo destruído. Somos transformadores de uma geração que busca um Deus e não encontrou ainda. Mas nós encontramos, porque te buscamos de todo o coração. E queremos nessa manhã declarar, Senhor, um tempo de uma adoração perfeita a Ti, de uma vida de intimidade plena, onde nenhuma ação do pecado vai nos travar, nos atrapalhar. E sairemos daqui, Pai, convictos de que o Senhor estabeleceu um tempo poderoso sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Nos dê, Pai, uma semana diferente das outras, e que no nosso lábio, Pai, haja um louvor perfeito, para cantarmos ao Teu nome, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e no próximo domingo entrarmos aqui, declarando que o nosso pastor, o bom pastor, aquele que deu a vida por nós, e ao terceiro dia ressuscitou, é o amado das nossas almas. E não temos nada além de Ti, não temos outro bem além do Senhor, e tudo que somos pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, aplaude e glorifica o nome dEle, meu irmão. Deus abençoe sua vida.